Fala aí, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Cara, eu errei todas as previsões que eu fiz antes do jogo contra o Grêmio. Em notas de jogadores, em atuações dos jogadores. Cara, eu errei tudo. O Vojvoda, eu entendi que ele quis colocar o mesmo time que começou contra o Bragantino, porque teve pouco tempo para trabalhar. Uma coerência, né? Mas, pô, ficou provado que o Mike não tem condições hoje. O Mike do Palmeiras ficou no Palmeiras, chegou outro Mike aqui. O Igor Vinícius foi melhor. O Alexis Duarte fez um jogo seguro, acho que é mesmo nível que o Adonis Frias, né? Mas jogou o Alexis Duarte, já estava no ritmo, o Adonis vinha de um incômodo na panturrilha. Cara, eu errei todas as previsões, todas. E eu, sinceramente, não esperava que o Robinho Júnior fosse entrar, né? E resolver a parada. Pro Santos resolveu a parada. Nos livrou de uma derrota. Da primeira derrota da era Vojvoda. Inclusive, eu quero falar sobre o Robinho Júnior neste vídeo, tá? Neste vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para que o YouTube entregue o História Santos Debate para mais santistas. Depois de um período de férias voltamos aqui para conversar sobre o Santos e quero que você comente demais aqui. Robinho Júnior, temos que ter calma com ele ou tem que jogar mesmo? Tem talento, tem que jogar. Eu quero a tua opinião aqui embaixo, porque assim, eu tenho uma opinião formada sobre isso. O Robinho Júnior é muito novo. Eu conversei com muitos técnicos da base dele, né, o Helder Campos, cara, alguns técnicos que, pô, obviamente por causa dos problemas particulares que ele teve, ele perdeu praticamente um ano e meio sem treinar. Então, ele pouco evoluiu como deveria evoluir, né, para chegar no profissional. Mas pelo talento dele, um moleque muito talentoso, né, ele chegou. E se chegou e tá lá, eu sou contra botar o Robinho Júnior para jogar pelo Sub-20, por exemplo. Como ele fez contra o Corinthians, ele e o Xermon desceram, jogaram pelo Sub-20, depois ficaram no banco contra o Bragantino, só que ele não entrou. Aí ele entra contra o Grêmio, num jogo que estava complicado para o Santos, e ele entrou na podre, porque o Santos perdia por 1-0, a torcida murcha, calada na Vila Belmiro, todo mundo indignado, e é verdade, ele entrou e incendiou o jogo, ele trouxe a torcida de volta para o lado do Santos. É esse tipo de jogador que o Santos precisa, de um cara que, quando a situação está feia, está horrível, que chame a responsabilidade e vá para o choque, sem medo de errar. E o Robinho Júnior, ele errou, ele acertou, ele participou do gol, ele chamou o torcedor de volta para o game. Cara, é o tipo de jogador que precisa. Ele é muito talentoso, é novo, tem 18 anos, muito novo ainda. Não dá para colocar uma responsabilidade na cabeça dele de que ele tem que ser esse protagonista. O protagonismo se divide no elenco do Santos. Quando o Neymar está em campo, o Neymar é o principal deles. Ele tem que chamar a responsabilidade. E o Neymar geralmente chama, estando bem ou mal, tecnicamente, taticamente, ele chama a responsabilidade, né? Ele incomoda. O Guilherme, a gente já percebeu que quando ele está bem no jogo, aí ele cresce ainda mais e ele consegue ser um dos protagonistas. Mas não é sempre, é muito instável. O Rollheiser, cara, é um cara que, tipo, eu sinceramente começou muito bem, eu esperava muito mais do Rollheiser. Talvez ele atinja esse muito mais que eu espero, que você espere, mais adiante. Mas é um momento que o Santos precisa do meio argentino, precisa do cara agindo, indo para cima, né? A gente não pode deixar apenas nos pés, né, do Robinho Júnior esta responsabilidade de um jogo apertado, como vai ser de agora em diante, de um jogo onde o Santos encontrar aquele ferrolho como foi do Grêmio, sabe, aquele time bem postado esperando uma bola, dá nos pés do Robinho Júnior para ele resolver sempre. Não vai ser sempre. É um jogador que tem que ter muito mais ritmo de jogo, ser mais aproveitado, cada vez mais gradativamente, aumentando os minutos dele em campo, para que ele se sinta mais à vontade para ir para cima. Eu já percebi que ele não tem medo de errar o drible, ele não tem medo de chutar para gol. Não tem, cara. Coisa que o Santos não faz. O Santos não chuta para gol. Quando chuta, chuta no zagueiro. O Santos, muitas oportunidades que o Santos cria na cara do gol, ali com possibilidade de finalizar, cara, tipo, não chuta, ou quando chuta, bate no zagueiro. Falta essa confiança para o Santos ser objetivo, para o Santos acertar a meta, para o Santos atrapalhar o gol. Falta essa confiança. E os chutes, você percebe que os chutes são chutes mais entre aspas, seguros, tipo peito de pé, a bola vai no lado do goleiro, um pouquinho mais só tentando chapar, e às vezes a bola sobe. Cara, é efetividade. Teve um lance que o Robinho Júnior, por exemplo, eu entendi ali, muita gente falou, pô, bate pro gol, domina e bate, quando a bola veio por cima, ele de cabeça deu pro Zé Rafael, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, você me corrige aqui no comentário. Ali, se ele tá com mais minutagem, se ele tá com mais tempo de profissional, com mais cancha, ali ele dominava aquela bola e, pumba, finalizava. Mas ele serviu bem. É que o Zé Rafael estava desatento na hora. Aí na hora que ele pegou, ele tentou o arremate. A bola sempre bate na zaga. Enfim, mas mais dessa atitude do Robinho Júnior precisa ter os demais jogadores do elenco. Então o Robinho Júnior ele pode contaminar,
no sentido bom, o elenco do Santos a tentar protagonizar algo, a tentar resolver. A individualidade não pode ser esquecida no futebol. Não pode. E não é só o privilégio do Santos, o privilégio entre aspas, do Santos isso. Muitos clubes abrem mão, né, da individualidade, do talento para decidir, do X1, do confronto, do drible, por uma ordem tática. Cara, isso não pode apagar o futebol bonito, que enche os olhos. Porque o torcedor vai para o estádio para ver o futebol bonito, que enche os olhos. Muita gente pensa, o torcedor vai para ver espetáculo. Não, não é isso, cara. A gente tem muito na cabeça do Santista, o Santos de 2010, quando os caras, além de arrebentarem com o jogo, cada um com uma individualidade sensacional, venciam. Só que o Santos metia 6, tomava 3, não interessa, vencia. Só que metendo gol, tendo a atitude. Então precisa no Santos encontrar mais jogadores com essa atitude. É por isso que eu falo, cara, falei lá no História Santos Oficial, analisando o jogo, pode dar uma olhada lá também, se inscrever lá se não é inscrito, tá? Se você está vindo de lá para cá, você sabe. A gente precisa botar na cabeça que é necessário, muitas vezes, jogar bola sem medo. Sem medo. Eu sinto no Santos hoje, nos principais jogadores, um medo de errar. Um medo. Você tem que trazer a torcida pro teu lado. Pro teu lado. E como que você traz a torcida pro teu lado? Chamando a responsabilidade, driblando ele pro confronto quando tiver capacidade. Óbvio, você não pode esquecer a parte tática, mas você tem que mostrar individualidade, você tem que ter esse talento. É algo a mais que o futebol brasileiro precisa. A gente vê o reflexo na seleção, a seleção é uma porcaria, porque não se formam mais jogadores talentosos, não se dá mais essa liberdade para jogadores criarem, irem pro confronto, driblarem, darem espetáculo, tudo agora é desrespeito, é uma porcaria. E tomara que o Robinho Júnior não se influencie por essa nova era do futebol. Tomara que ele vá para cima, continue indo para cima. Isso é importante para o Santista. Ontem eu vi a Vila Belmiro murcha e quando o moleque entrou, foi aplaudido, o torcedor entrou no game, jogou junto e deu certo. É assim que tem que ser. Ou eu estou errado? Comenta aqui embaixo. Estou lendo tudo. Valeu.